Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Como é que estamos? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma aula, para mais uma live aqui no Amo Direito. Vitor Hugo, Lima Machado, Emily, Kesiarlo, como é que vão? Tudo bom? Manu, Mary, e aí? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. E o ano acabando, né, pessoal? Vamos lá. Vamos aproveitar estas últimas lives. Vamos tirar as dúvidas. Rosane, tudo bom? E aí, Rafa Gomes, meu amigo? Como é que vocês estão? Sabra Camarote, tudo bem? Guido Serenato. E aí, meu amigo Cláudio? Tudo bom? Refrigeração Camargo. Seja bem-vindo, meu amigo, tá? Seja muito bem-vindo. Léo Sabino 2019, esse é o cara, hein, Léozinho? Laurinha perguntou por ti outro dia, hein? Rômulo, tudo bem? Jaque Janela, e aí, querida, tudo bem? Tudo bom? Laura Bene, tudo bom? Alex Sheiton, e aí, Sheiton? Não te esquece de botar o título para nós aí, meu amigo Sheiton, tava te esperando, por favor. Coloque aí, por gentileza, competência criminal, talvez fique muito grande, né? Da justiça eleitoral, da justiça militar, do tribunal. Põe assim, competência criminal em razão da matéria, com o @prof. Alexandre Salim, para mim estaria ótimo, por favor, tá? Jonas, como é que vai? E aí, Eduardo Monteiro, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós vamos conversar, grande Fontana, grande advogado, representante do Espírito Santo, meu amigo Silvino. E aí, Silvino, como é que estamos? Como é que estão as mentorias, meu amigo? Como é que estão os cursos em áudio? Tudo certo? Alexandre Meireles, boa noite, meu amigo. Espero que vocês estejam muito bem, tá? Noguchi, e aí? Como é que tá, meu velho? Conversamos hoje, né? Aqui no Instagram. Conversei com o Noguchi. Aninha Bortolotto, um beijo, querida. Um beijo, tá? Nós vamos conversar sobre... Ó, o Sheiton já... Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Competência criminal em razão da matéria, com @prof. Alexandre Salim. Sheiton é o cara. Valeu, brigadão, tá? Vamos lá? Super aula. Muito obrigado. Na verdade, ótimo, 100%. Valeu, espero que vocês estejam gostando. Meu amigo Rodrigo Brasileiro Lima. Eu soube que o Rodrigo Brasileiro Lima é autor de um livro de penal e ele estava nos escondendo isso, hein? A gente tem que divulgar esse livro aqui no Instagram, meu amigo Rodrigo. Hein? Grande Rodrigo, que prazer te ter aqui, tá? Vamos lá. Rafael da Silva Carvalho, Neuza, sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema hoje é processo penal e não direito penal. Processo penal. Então nós vamos variando, né? Tanto que na nossa live da semana passada, na segunda-feira passada, para quem não estava aqui, nós conversamos sobre a nova lei de abuso de autoridade. Nós conversamos sobre a lei 13.869 de 2019, do dia 5 de setembro de 2019 e que está entrando em vigor agora no dia 5 de janeiro de 2020, tá? Para os amigos que ainda não me conheciam, vocês me encontram aqui no Instagram, no @prof. Alexandre Salim, e ali as lives no meu canal do YouTube, tá? Todas elas gravadinhas ali, tá bom? Vamos lá, Mara, Sandrei. Vamos lá, boa noite, meus amigos, então. Vamos começar a conversar sobre competência, sobre processo penal. Nós temos que lembrar que existe uma competência absoluta e uma competência relativa. A competência absoluta envolve interesse público. A relativa envolve, sobretudo, interesse das partes. A competência absoluta não se modifica e nem se prorroga. A competência relativa modifica-se e prorroga-se. E se for descumprida uma regra de competência absoluta, isto gera nulidade absoluta. Se for descumprida uma regra de competência relativa, gera no máximo nulidade relativa. Então lembrem, há uma competência absoluta e uma competência relativa. Obrigado, Rômulo. Abraço, meu amigo. Estamos juntos, tá?
Dentro do processo penal brasileiro, há 3 espécies de competência: em razão do lugar, em razão da matéria e em razão da pessoa. A competência em razão do lugar é a chamada competência territorial, e ela é relativa. A competência em razão da matéria é a competência em razão da natureza da infração penal, e ela é absoluta, é o que nós veremos hoje. E a competência em razão da pessoa, que também é absoluta, é aquilo que nós chamamos de foro especial por prerrogativa de função, ou, como muitos chamam, a imprensa chama, o foro privilegiado. Então veja, nós temos uma competência em razão do lugar, em razão da matéria e em razão da pessoa. Lugar relativa, matéria e pessoa absolutas. Nos interessa hoje a competência em razão da matéria. Estudar, meus amigos e minhas amigas, competência em razão da matéria é estudar a competência 1 do Tribunal do Júri, 2 a competência criminal da Justiça Eleitoral, 3 a competência criminal da Justiça Militar e 4 a competência criminal da Justiça Federal. Se você prestou atenção no título da nossa live que foi divulgado, não este aqui que o Sheiton ele carinhosamente nos ajudou a colocar, mas o que foi divulgado pelo próprio Elmo Direito, eu restringi a matéria, eu restringi a competência em razão da matéria para 3 das 4. Eu deixei de fora a competência criminal da Justiça Federal. Por quê? Porque isso dá uma live inteira. Até pode ser o tema da próxima semana. Mas não tem como nós fazermos a nossa live de meia hora desta segunda-feira falando também da competência criminal da Justiça Federal. Aí é muita coisa. Então vamos centrar o nosso estudo de hoje em 3 das 4 hipóteses de competência criminal em razão da matéria. A competência 1 do Tribunal do Júri, a competência 2 criminal da Justiça Eleitoral e a competência 3 a competência criminal da Justiça Militar. Fica de fora hoje, só hoje, a competência criminal da Justiça Federal. Combinado? Bom, vamos começar pelo Tribunal do Júri. Vamos começar lembrando que a competência do júri é constitucional. Aliás, ela é constitucional e mínima. Deixa eu explicar. A competência é constitucional. E você tem que lembrar que os princípios informadores do Tribunal do Júri, eles estão no artigo 5º da Constituição, direito e garantia fundamental. O artigo 5º, inciso 38 da Constituição, fala, por exemplo, na plenitude de defesa. E você tem que lembrar que defesa plena é mais que defesa ampla. Porque a defesa plena, a plenitude de defesa, ela tem tudo que tem a ampla e mais uma argumentação que é extrajurídica. Mas é legítima, porque faz parte do Tribunal do Júri. Então o que é ampla defesa? Ela pressupõe autodefesa e defesa técnica, teses técnico-jurídicas. Tudo isso tem a plena defesa. Só que além disto, tem toda uma argumentação que é extrajurídica. Por exemplo, falar no Tribunal do Júri que as cadeias estão superlotadas, que mandar o réu para a cadeia é assinar uma sentença de morte. Esse tipo de argumento não é uma tese técnica, técnico-jurídica, mas é uma argumentação legítima, porque faz parte da plenitude de defesa. Pois bem, dentro do artigo 5º, inciso 38, a plenitude de defesa está na letra A, enquanto que a competência, que é o que nos interessa hoje, está na letra D de dado. A competência do Tribunal do Júri, ela serve para julgar crimes dolosos contra a vida. Seja a título de dolo direto, seja a título de dolo eventual. Seja consumado, seja tentado. Seja simples, seja qualificado. Julgar crimes dolosos contra a vida. Vamos lembrar que são 4 os crimes dolosos contra a vida. O homicídio doloso, artigo 121. A participação em suicídio, artigo 122. Induzir, instigar ou auxiliar alguém a se matar. O infanticídio, artigo 123. E o aborto, artigo 124. Fiz uma denúncia
Para quem não sabe, eu sou promotor de justiça criminal. Fiz uma denúncia na semana passada de aborto. Acredito que em breve teremos um tribunal do júri sobre aborto, que é mais raro, é muito mais comum, claro, o homicídio. Então, o que vai a júri? Homicídio doloso, participação em suicídio, infanticídio e aborto, respectivamente, artigo 121, artigo 122, artigo 123 e artigos 124 a 127, todos do Código Penal. O que muitos esquecem, no entanto, é que o artigo 78, inciso 1º do CPP, Código de Processo Penal, diz que o júri atrai crimes que não são do júri. Ou seja, se tudo foi feito dentro do mesmo contexto fático, o crime doloso contra a vida vai a júri e atrai o não doloso contra a vida. Por exemplo, se no mesmo contexto de compra e venda de drogas, o A mata o B, dolosamente, o A vai a júri e o tráfico também. Se o A está vendendo drogas e nesse contexto mata alguém dolosamente, ele vai a júri. Não só pelo crime de homicídio doloso, mas também pelo crime de tráfico de drogas, que não é crime doloso contra a vida, é crime contra a saúde pública. Mas o que eu estou te dizendo é que o júri também julga o conexo. O júri julga o doloso contra a vida e também o conexo. Joia? E eu te disse que a competência do júri é constitucional e mínima. Por que é mínima? Porque ela pode ser ampliada. Ela não pode ser reduzida. Então, nós temos ali uma cláusula pétrea no artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição. Todos os crimes dolosos contra a vida vão a júri. Mas poderia ser ampliado. Eu gostaria muito de ver no júri crimes hediondos, crimes ligados à corrupção, deixar a sociedade decidir sobre crimes de corruptos. Mas até que se mude, nós não podemos hoje, a não ser que estejam dentro de um contexto de crime doloso contra a vida. É uma competência mínima que pode, no entanto, ser ampliada, desde que haja vontade política, tá? Matamos o tribunal do júri. Chegamos depois na competência criminal da justiça eleitoral. E se você está assistindo a nossa aula desta semana, com a possibilidade de abrir o Vademecum, com o computador aberto na tela, eu peço que você abra a Lei 4737. Quem é que me diz que lei é esta, hein? Quem é que lembra de cabeça a Lei 4737 de 65? Que lei é esta? É o Código Eleitoral. A 4737 é o Código Eleitoral. E aí eu peço que você abra o artigo 35. O artigo 35, inciso 2º, é muito claro. Ele diz que compete aos juízes eleitorais processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes sejam conexos. Então, de novo, aquele crime que é comum, mas está em conexão, dentro do mesmo contexto fático, com um crime eleitoral, vai para a Justiça Eleitoral. Sugestão de leitura para os meus amigos e minhas amigas que me assistem agora. Sugestão de leitura. Notícias STF do dia 14 de março de 2019. 14 de março de 2019. No dia 14 de março de 2019, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por maioria um caso relacionado à Operação Lava Jato. Lembram? Um caso de grande repercussão. E disse: temos que fazer prevalecer o artigo 35, inciso 2º do Código Eleitoral e também o artigo 109, inciso 4º da própria Constituição. Porque o artigo 109, inciso 4º, diz que aos juízes federais compete processar e julgar crimes políticos, infrações penais praticadas em detrimento de bens, de interesse, de serviços da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, só que diz lá, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Militar. Então a própria Constituição, no artigo 109, inciso 4º, ressalva a competência da Justiça Eleitoral. E vem o artigo 35, inciso 2º, e diz que vai tudo para a Justiça Eleitoral. Então, se nós temos um crime eleitoral em conexão com um crime comum, vai tudo para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela julga tudo. Ok? Bom,
Falamos, 1, do Tribunal do Júri. Falamos, 2, da competência criminal da Justiça Eleitoral. Vamos falar agora 3. Aqui nós ficaremos um pouquinho mais. A competência criminal da Justiça Militar. A competência criminal da Justiça Militar. Eu peço, se vocês têm condição, se estão assistindo com o VAD ou com a internet aberta, abram a Constituição Federal. E dentro da Constituição, vamos até o artigo 124. O artigo 124 traz a Justiça Militar da União, dizendo que a ela compete processar e julgar os crimes militares previstos em lei. Crimes militares previstos em lei. E depois eu peço que abram o artigo 125, parágrafo 4º da mesma Constituição. A diferença é que o 124 fala da Justiça Militar da União e o 125, parágrafo 4º, da Justiça Militar dos Estados. Mas a regra é a mesma: processar e julgar os militares estaduais por crimes militares previstos em lei. Nunca houve discussão. Esta lei sempre foi o Código Penal Militar. Esta lei, crimes militares previstos em lei, sempre foi o Código Penal Militar, o CPM. O Decreto-Lei 1001 de 69. Sempre foi por quê? Porque em 2017 houve uma profunda alteração do artigo 9º do CPM. Então, se você tem condição, vamos abrir juntos aqui o artigo 9º do CPM. A Lei 13.491, a Lei 13.491 de 2017, ela modifica o artigo 9º no seu inciso 2º e também transforma o parágrafo único em parágrafo 1º e cria um parágrafo 2º. Então há alterações substanciais promovidas pela 13.491. O que dizia antes desta lei de 2017? Dizia assim no artigo 9º, inciso 2º. Consideram-se crimes militares em tempo de paz, inciso 2, os crimes previstos neste código quando praticados. Aí vinha a linha A, B, C, D. Previstos neste código quando praticados. Então veja, quando um militar era acusado, por exemplo, de crime de tortura, a tortura não está prevista no Código Penal Militar, mas sim numa lei especial, a Lei 9455 de 97. Então nós íamos para a Justiça Comum. Quando era processado por abuso de autoridade, o abuso de autoridade era previsto na 4898 de 65. O Código Penal Militar não traz o crime de abuso de autoridade. Consequência? Nós saíamos da Justiça Castrense, da Justiça Militar, e íamos para a Justiça Comum. Aliás, a propósito, você vai ler, em complemento à minha aula de hoje, a súmula do STJ 172. A súmula 172 do STJ diz que compete à Justiça Comum processar militar por abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Justiça comum, não a militar. E assim as coisas estavam, minhas amigas e meus amigos, até a 13.491. Vem esta lei de outubro de 2017 e faz uma inserção no inciso 2º, pequenininha, mas que traz uma profunda alteração. Porque começa dizendo o seguinte: consideram-se crimes militares, artigo 9º, inciso 2, os crimes previstos neste código, ou seja, no Código Penal Militar, e os previstos na legislação penal, quando praticados. E os previstos na legislação penal. Consequência, houve um alargamento da competência da Justiça Militar. Antes, a Justiça Militar só julgava crimes militares próprios ou impróprios, desde que previstos no CPM. Só que agora são crimes previstos neste código e os previstos na legislação penal, seja ela a comum, Código Penal, seja ela a especial. Por exemplo, a tortura está 9455 e agora o abuso de autoridade. Rinaldo, eu falei da súmula do STJ, meu querido, no STF, tá? STJ 172.
172, Stephanie, STJ, tá, meus queridos? Então vejam, hoje o abuso de autoridade está na 13869 de 2019. Esta lei que está em vacatio legis, mas daqui a alguns dias estará vigendo. Agora, em 5 de janeiro de 2020, estará vigendo. Então é claro que você tem que lembrar, se o artigo 9º, inciso 2º, diz que são considerados crimes militares os previstos neste Código, CPM, e os previstos na legislação penal, vai abranger o que está dentro do Código Penal e o que está nas leis especiais, leis penais especiais. Então é claro que também o abuso de autoridade. O abuso de autoridade que está na Lei 13.869 de 2019. A Lei 13.869 de 2019 que traz o abuso de autoridade. Quando houver acusação dirigida contra militar, e eu chamo a tua atenção para o artigo 2º desta lei. Nós enfrentamos esta lei na nossa live da semana passada. E o artigo 2º da 13.869 diz o que é agente público. E lá insere expressamente os militares. Expressamente os militares. Então veja, o militar que é acusado de abuso de autoridade, ele vai responder perante a justiça militar. É claro que quando pratica o crime, nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2º, letras A, B, C, D e E. A letra F está revogada. Bom, aí você pode pensar, tá, mas se for fora das hipóteses do artigo 9º, inciso 2º? Bom, aí eventualmente se aplicaria a súmula 172 do STJ. Só que, pessoal, para a gente pensar em alguma coisa que não esteja no artigo 9º, inciso 2º, olha, é muito difícil. Porque ele regula praticamente tudo. Praticamente tudo. Crime praticado por um militar contra civil, por exemplo. Então veja, quando o militar pratica ou é acusado de praticar abuso de autoridade, nas hipóteses do artigo 9º, inciso 2º, você terá a fixação da competência da justiça militar, o que acaba prejudicando o entendimento da súmula 172. A súmula 172 do STJ, ela, na verdade, acaba restando superada. Lembra disso. Justamente porque a alteração de 2017 alargou a competência da Justiça Militar, dizendo que ela julga os crimes previstos neste Código, no CPM, e também os previstos na legislação penal como um todo, seja o Código Penal, sejam leis especiais. Tá? Ainda, e se nós tivermos um PM acusado da prática de crime doloso contra a vida de civil? Hein? Tô só arrumando o meu ar-condicionado aqui. Um PM acusado da prática de crime doloso contra a vida de civil. Ele vai a júri? Baita pergunta, né? Olha comigo. Vamos com calma. O artigo 9º, ele tinha um parágrafo único, que agora virou parágrafo 1º a partir de 2017. O parágrafo 1º ele diz assim, abre aspas, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do júri. Então está dizendo, ele vai a júri. Se um PM dos estados, um PM estadual, ele praticar um crime doloso contra a vida de civil, então, por exemplo, alguém fura uma barreira, ele pega e atira. Eu não estou dizendo que ele tem que ser condenado e nem que ele tem que ser absolvido. Eu estou dizendo a competência do júri. É o parágrafo 1º do artigo 9º do CPM. Agora observe, esta alteração de 2017, que veio com a Lei 13.491, criou um parágrafo 2º. Um parágrafo 2º do artigo 9º do CPM, que diz assim, os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União se praticados no contexto. E aí vão vir várias hipóteses ligadas, em regra, a questões de lei e de ordem. Então, em face de determinação do presidente da República, do ministro da Defesa, para missões militares. Em outras palavras,
O artigo 9º do CPM, do Código Penal Militar, tem um parágrafo 1º que manda o PM estadual a júri quando há crime doloso contra a vida de civil, e um parágrafo 2º que manda o militar da União para a Justiça Militar, que manda o militar das Forças Armadas para a Justiça Militar da União, quando há crime doloso contra a vida de civil. Isso pode, hein? Pode haver esta distinção. Por que o parágrafo 1º manda o militar estadual a júri e o parágrafo 2º manda o militar das Forças Armadas para a Justiça Militar da União? Não há uma inconstitucionalidade aqui? Vem prevalecendo que não. Você sabe por quê? Porque quando a Constituição ela quis ressalvar, ela fez expressamente. E aí nós vamos agora para a Constituição. Eu te falei, abri a Constituição, do artigo 124. O 124 ele diz: com crase, justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E acabou. Não há ressalva do júri. Quando no 124 a Constituição falou que a competência é da justiça militar, ela não disse exceto o júri. Não houve ressalva para o júri. Agora olha para os militares estaduais. O 125, Constituição, no seu parágrafo 4º diz assim, abre aspas, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, vírgula, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Você está vendo? A mesma Constituição, quando fala da Justiça Militar da União, não ressalva o júri. Mas quando fala da Justiça Militar dos estados, ressalva o júri quando a vítima é civil. Bom, é por isto que vem prevalecendo. Então, o Código Penal Militar agiu corretamente porque cumpriu a Constituição. Se nós temos um militar praticando crime doloso contra a vida de civil, você tem que ver. É o militar dos estados? Então vai a júri. É o militar das Forças Armadas? Então não vai a júri, vai para a Justiça Militar da União. Esta ressalva, que está nos parágrafos do artigo 9º, ela na verdade advém da própria Constituição Federal. Tá? Olá, sou da Chapada Diamantina, Bahia. Um beijo, Fátima querida. Tá? Anderson de Salvador, Bahia, um beijo. E pessoal, a minha última menção aqui para vocês em relação à justiça militar. Lembrem da súmula, alguém anota para mim aí? 90 do STJ. A súmula 90 do STJ diz que o crime conexo ao militar não vai para a justiça militar. A súmula 90 do STJ determina a disjunção, a cisão. Então, ainda que o militar, no mesmo contexto fático, ele pratique um crime comum e um crime militar, se nós entendermos que a súmula 90 deve ser aplicada, meu amigo Caleb, grande amigo, e aí, tudo bom? O que é crime militar vai para a justiça militar e o que é crime comum vai para a justiça comum. É o que nos diz a súmula 90 do STJ, tá? Pena Forte, Ceará, e aí, Laira, querida? Então veja, nós falamos do Tribunal do Júri, da competência criminal da Justiça Eleitoral e da competência criminal da Justiça Militar. O júri julga dolosos contra a vida e conexos. A Justiça Eleitoral julga crimes eleitorais e conexos, mas a Justiça Militar só julga crimes militares. Ela não julga conexos. Súmula 90 do STJ. Tá? Pessoal, 22h30. Olá, sou de Milagre, Ceará. Um beijo, meu amigo José Adriano. Eu vou me despedir de vocês, porque esta é a última semana antes do recesso judiciário. Nós temos júri, e temos audiências, e temos processos, e temos que deixar zerada a promotoria antes do recesso do Poder Judiciário, que começa na sexta-feira, tá? Grande professor
Como é que tá, Odilan Paulo? Tudo bem? Um abração, Luiz. Lavras, Minas Gerais, o Vinícius. Rose Oliveira, Maceió. Gravataí, Maicon Lewandowski. Esse aí tem nome de ministro, hein? Fui promotor criminal aí em Gravataí, meu amigo. Fiz muitos júris aí, tá? Fiquem com Deus. Eu desejo uma boa semana. Esta live, ela vai ficar... Cirlei. Um beijo, Cirlei. Que saudade, tá? Esta live, ela vai ficar aqui no Amo Direito por 24 horas e eu salvo lá no meu canal do YouTube. Qualquer dúvida, entre em contato comigo ali pelo @Prof. Alexandre Salim, tá? Será um prazer ajudá-los aí nesta caminhada de preparação de concurso público, de provas na faculdade, de exame da ordem. Nós estamos juntos com direito penal, com processo penal e com as leis penais especiais, tá? Foi um privilégio ter estado aqui com cada um de vocês. Um beijo e uma ótima noite.